A noite em Paris não poderia ter sido pior para o Brasil. Afinal, duas das nossas maiores promessas, que fizeram as duas lutas principais da noite, caíram. Caio Borralho até entregou uma boa luta, mas foi dominado por Nassourdine Imavov. Mas não foi pior do que Maurício Rufi, que foi simplesmente tirado pra nada pelo Benoît Saint-Denis. Essa é a dura realidade que os nerds enfrentaram nesse final de semana, e agora vamos falar das duas derrotas de Caio Borralho e Maurício Rufi. Lembram quando o Carlos Prates perdeu para o Ian Garry? Quando aquilo aconteceu, eu falei pra vocês que foi uma derrota com um copo meio cheio. Porque sim, beleza, foi uma derrota, uma negativa no cartel. Aquela freada brusca, aquela frustração. Mas eu havia falado que foi uma derrota onde o Prates meio que caiu em pé. Porque ele não foi dominado pelo Ian Garry, pelo contrário, fez uma luta muito equilibrada contra um cara que, na minha visão, vai disputar o cinturão muito em breve. Então ele perdeu no detalhe, ele provou que ele pertence àquele alto nível. Embora não tenha vencido, foi no detalhe, ele perdeu por milímetro. Alguns ajustes ali, talvez ele possa até vencer o Garry na revanche. Não só isso, mas ele também se recuperou rápido. Venceu o Geoff Neal com mais facilidade do que o próprio Garry. Foi o primeiro a nocautear o Geoff Neal no UFC e olha que ele já enfrentou gente do mais alto nível. O mesmo pode ser dito da derrota do Caio Borralho para o Nassourdine Imavov. Confesso pra vocês que eu tentei enxergar dessa forma, mas acho que você tem que forçar um pouco a barra. Não tô dizendo que o Caio não pertence à elite do peso médio, mas claramente foi um resultado diferente da derrota do Prates. Porque se ali foi uma luta acirrada, decidida no detalhe, aqui foi o contrário. Não chegou a ser uma surra, mas nitidamente Nassourdine Imavov foi o melhor lutador. O que aconteceu é que o Imavov anulou completamente qualquer chance que o Caio tinha pra vencer essa luta. Primeiro que não teve nenhum problema com gás, fez os 5 rounds com total tranquilidade. Beleza, dá até pra dizer que a partir do terceiro round ele já não estava se movimentando da mesma forma do que no primeiro e segundo, mas a diferença era muito pouca. E o principal, ele estava com controle da distância, ele não estava deixando o Caio chegar perto dele. E toda vez que ele chegava, ele respondia rápido, e pra mim foi o que mais chamou atenção nessa luta. A velocidade do Imavov estava em outro nível se comparada do Caio. Toda vez que o Caio pensava em atacar, pensava em entrar naquela distância, se aproximar do Imavov, o golpe do francês já estava chegando nele. Salve algumas exceções, 90% das trocas de golpes, o Imavov levou a melhor. E por último, um dos principais fatores que fez a diferença nessa luta, a perfeita defesa de quedas do Imavov. Defendeu todas as investidas do Caio Borralho. A luta foi disputada majoritariamente em pé, 90%. Alguns momentos ali na grade, mas de resto foi tudo na trocação. E aí eu havia adiantado que, na trocação, o Imavov é superior. E mostrou isso, dominou o Caio na luta em pé. Particularmente marquei a luta 4-1, 49-46 para o Imavov. Ainda enxerguei aquele terceiro round para o Caio, só que muita gente marcou 5-0 para o francês, e acho que tem margem para isso. Mas o fato é, Nassourdine Imavov venceu Caio Borralho e afastou quaisquer chances que o brasileiro tinha de disputar o cinturão ainda esse ano, ou a curto médio prazo. Vai precisar de 1, 2, talvez até 3 rodadas para voltar a pensar nessa cita. E aí vem as dúvidas. O que aconteceu de errado? No Twitter, o Sean Strickland já esculhambou o Caio Borralho, dizendo que ele era um idiota por ter aceitado ser o reserva do UFC 319, por ter se preparado para uma luta que sequer estava confirmada enquanto estava num camping para outra luta. A gente já tinha comentado aqui que havia vários riscos de ter aceitado ser o reserva do UFC 319. Não só o corte de peso, mas o fato que ele estava desviando o foco da sua preparação. Mas eu nem vou botar tanto isso na conta. Eu acho que simplesmente o Imavov foi o melhor lutador, se apresentou muito bem nesse sábado. Uma das melhores atuações da carreira. E eu já tinha falado aqui que ele não precisava ter enfrentado Caio Borralho. Pra mim, ele já devia ser o próximo a disputar o cinturão. E agora, com essa vitória, mesmo que não tenha conseguido nocaute, eu acho que é inevitável. Ele vai disputar a cinta. Já era o segundo do ranking, agora com a vitória e a derrota do Dricus du Plessis, que ainda permanece em primeiro, acho que as posições vão ser trocadas e o francês assume a liderança. A menos que René de Ridder ou Anthony Hernandez façam uma performance maestral, o nocaute, a performance do ano, e roube esse lugar. No mais, eu acho que o Imavov já garantiu a sua vaga para enfrentar o Chimaev. E já adianto, não acho que ele bate de frente com o Chimaev. Mas o Borralho ainda deixou algumas dúvidas.
A primeira é: foi o jogo que não casou ou ele realmente não pertence ao top 5 do peso médio? Porque, querendo ou não, essa foi apenas a segunda experiência que ele teve nesse patamar da categoria. Ele foi de Paul Craig para Jared Cannonier. Cannonier, que já estava com mais de 40 anos. E a luta foi acirrada. Aqui, ele até fez uma boa luta contra Imavov, mas, querendo ou não, foi dominado. 4-1. E aí, será que ele realmente não pertence a esse patamar da categoria? Ou será que o jogo não casou e na próxima luta ele já consegue se recuperar? Vamos ver. A verdade é que existe uma grande diferença entre teoria e prática, como a gente viu nessa luta e principalmente na próxima que a gente vai falar. E por que eu fiz essa comparação de teoria e prática? Bom, porque, em teoria, o Maurício Ruff tem a melhor defesa de quedas da Fighting Nerds. É isso que várias pessoas vinham dizendo. Só que uma coisa é a teoria e a outra coisa é a prática. E levanta ainda uma indagação que o Parrumpa fez lá na live do MMA hoje. Beleza, ele tem a melhor defesa de quedas da Fighting Nerds, mas quem tá colocando ele pra baixo? E mais uma vez, comparando teoria à prática, se na teoria as pessoas diziam que ele tem a melhor defesa de quedas, na prática não chegou nem perto disso. Porque o Benoît Saint-Denis, um cara que havia sido dominado pelo Renato Moicano no grappling e não conseguiu botar pra baixo o Dustin Poirier, que já tem uma defesa de quedas bem duvidosa, contra o Maurício Ruff, ele fez o que bem entendeu. E lembram que eu falei no vídeo de palpite que pra vencer o Ruff, o Benoît Saint-Denis precisava entregar a melhor performance da sua vida? Ele precisava incorporar um Georges St-Pierre no UFC Paris? Bom, ele fez exatamente isso. Essa foi a melhor atuação do Benoît Saint-Denis em toda a sua carreira. No primeiro round, neutralizou completamente o jogo do Ruff. O brasileiro só conseguiu acertar um único golpe. É verdade que sim, o Ruff não ficou plantado no chão ou na grade durante todo o round. É bom destacar que sim, ele conseguiu levantar por conta própria mais de uma vez. Mas não adiantou muito, porque o BDS conseguia encurtar de novo e botava pra baixo com muita facilidade. E saltava aos olhos também a facilidade que ele tinha não só para derrubar, mas para conseguir a montada. No segundo round, até que o Ruff deu alguns sustos, uma joelhada voadora, uma cotovelada que ele tirou do bolso, só que não foi o suficiente. A mesma coisa aconteceu. Saint-Denis botou para baixo, conseguiu a montada, pegou as costas e finalizou no segundo round com muita facilidade. Melhor atuação da carreira, melhor performance da carreira e talvez até a melhor vitória. E aí, se com o Borralho ainda dá para argumentar que talvez foi o casamento de jogo, que ele ainda assim fez uma luta boa contra o Imavov, aqui eu acho que não tem argumentação. Foi um copo meio totalmente vazio. Se antes a gente dizia, inclusive eu, dizia que o Ruff poderia bater de frente com o Topuria, que ele era a maior esperança do Brasil na categoria, hoje eu não posso dizer a mesma coisa. Porque se o Saint-Denis teve essa facilidade para fazer o que fez, imagina se fosse Armando Tsarukyan, Benil Dariush, Matheus Gamrot, que na minha opinião são grapplers superiores, bem superiores ao Saint-Denis. Vou além, Grant Dawson, que estava uma posição acima do Ruff quando ele estava ranqueado, já seria uma luta difícil, talvez até pior do que o Saint-Denis. A verdade é que o Ruff sofreu aquilo que nenhum lutador quer sofrer, um choque de realidade. Não tá pronto pro top 15 da categoria e deu uma freada brusca. A pior derrota de todos os Fighting Nerds até agora. O lado bom é que ele tem uma equipe sensacional por trás dele e tem muito tempo ainda pra tentar melhorar. Focar mais na preparação física, ter mais força, pujança, pra se sair melhor naquelas esgrimas, no jogo da isometria. Tem tempo, sim, mas é preciso trabalhar imediatamente. O choque de realidade, inclusive pra mim, foi muito grande. E pra quem tava sonhando em lutar com o Islam Makhachev, hoje eu tenho dúvida se ele passava até do Grant Dawson. Paddy Pimblett, por exemplo, eu acho que faria muito pior do que o Saint-Denis fez essa noite. Mas é isso, no mais, vamos torcer então pra recuperação do Ruff, porque, continuo dizendo, em pé, ele é um talento, ele é um cara diferente, ele é um cara que, se ajustar ali as falhas, vai sim dar trabalho, porque eu não vejo ninguém trocando como ele, mas ele tem uma falha que foi completamente exposta e precisa corrigi-la. Se conseguir, ele vai voltar ao caminho que ele merece traçar, chegar no top 5 da categoria. Mas é isso, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.